Agora vamos para deslocamento de equilíbrio. Como que a gente desloca esse equilíbrio? E aqui comigo vocês vão aprender com muita facilidade. Por quê? Porque eu vou explicar uns macetinhos aqui para vocês que vai te ajudar muito. Vamos lá. Le Chatelier é o cientista que fez o estudo do deslocamento de equilíbrio, aí ficou o sobrenome dele, ok? O deslocamento de equilíbrio pode acontecer através de três formas. Quando você mexe na concentração de reagente ou produto, tanto faz. Quando você mexe na pressão, quando as substâncias são gasosas, conforme está escrito aqui. E também quando você altera a temperatura, você também desloca o equilíbrio. Não tem reação química que acontece em temperaturas mais elevadas, outras acontecem melhor no frio, porque tem a ver a questão da velocidade da reação. Vamos lá. Primeiro, em relação à concentração. Verifica aqui, eu estou vendo que tem uma setinha ida e volta, não tem? Então, isso aqui está em equilíbrio. Se eu quero deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos, o que, que eu faço? Se eu quero deslocar o equilíbrio do lado dos reagentes, o que, que eu faço? É justamente isso que a gente vai aprender agora. Deslocamento de equilíbrio é isso. Os exercícios amam, tá? Bom, é o seguinte. Toda vez que eu estiver me referindo a reagente, você sempre vai mexer na setinha de cima. Segue esse macete, tá? Se você estiver falando de alguma coisa do produto, você vai mexer com setinha de baixo. Como assim? Vou escrever aqui do lado. Eu tenho N2 mais 3H2, que está em equilíbrio com NH3, certo? Eu quero vir aqui, ó, eu vou aumentar a concentração do N2 ou do H2 ou um ou outro. Desses dois aqui, ó, que são os reagentes. Se você aumentar a concentração deles, você é obrigado a mexer na setinha de cima. Sabe o que você vai fazer? Você vai aumentar essa seta. Você vai aumentar essa setinha. Aumentou essa setinha, qual setinha ficou maior? A de cima. Ela está apontando para qual lado? Para o lado direito. Então, isso quer dizer que o equilíbrio será deslocado para a direita. Olha como é lógico. Se eu estou aumentando a concentração do reagente, é óbvio que eu vou ter a maior formação de produtos. Agora, se eu fizer o contrário, se ao invés de eu aumentar a concentração do reagente, eu diminuir, eu vou lá e vou diminuir a concentração do reagente. O que, que vai acontecer? Vou vir aqui, ó, estava a setinha equilíbrio, certo? Eu vou diminuir a concentração. Se eu vou diminuir a concentração dos reagentes, a setinha de cima vai diminuir, vai ficar menorzinha. Então, aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Se eu aumentar a concentração do reagente, a setinha de cima aumenta, de baixo continua no mesmo tamanho. Se eu diminuir a concentração do reagente, a setinha de cima vai diminuir e a de baixo vai permanecer no mesmo tamanho. Quando a setinha de cima diminui, qual setinha que ficou maior? A de baixo? Então, o deslocamento será para a esquerda. Por quê? Porque se eu estou reduzindo a quantidade de reagentes, para o sistema voltar em equilíbrio, vai ter que produzir mais reagente. Por isso que o equilíbrio é deslocado para o lado do reagente. Tá vendo? Então, mexeu no reagente, mexe com setinha de cima. A mesma coisa do lado do produto. Se você vier aqui, ó, mexer na quantidade de produto, essa aqui, ó, se você mexe na quantidade de produto, eu ensinei que tem que mexer na setinha de baixo. Então, a setinha de cima vai permanecer no mesmo tamanho, a de baixo. Se eu aumentar a concentração do produto, a setinha de baixo vai aumentar. Aí você vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, para o lado que a setinha está maior. Se eu for no produtos e diminuir a concentração do produto, a setinha de cima permanece igual, a de baixo que vai ficar pequenininha. Lembra que eu ensinei? Só mexe na de baixo, porque agora é produto. Então, a setinha de cima ficou maior. Tá apontando para qual lado? Maior. Para o lado do produto. É questão de lógica. Se você tira o produto, se você reduz a concentração dele, o equilíbrio vai ser deslocado do lado do produto, porque ele quer voltar a ter equilíbrio novamente. Aí o equilíbrio será deslocado para a direita. Entendido?
Bem lógico, tudo isso é escrito aqui, tá? Variação da pressão. O jeitinho de olhar não muda muito não. Olha aqui, a substância tem que ser gasosas e gasosas, beleza. Tem que estar em equilíbrio, está em equilíbrio. Aqui do lado eu tenho 2 mols, do outro lado eu tenho apenas 1, certo? Quando é pressão, só pode substância gasosa. Então eu sempre olho no que é gás, tá? Aí é o seguinte, vamos lembrar daquela parte da seringa, que eu fiz daquela aula de gases? Quando você possui uma alta pressão, o volume reduz, concorda comigo? Se você aumenta a pressão, o volume vai ser diminuído, são inversamente proporcionais. Se você diminui a pressão, o volume será aumentado, concorda comigo? Ótimo. Então dá uma olhada aqui. O que vai acontecer? Se você tem de um lado 2 e do outro lado está 1 mol, se você aumentar a pressão, o volume nesse exemplo aqui será deslocado para o lado menor. Nesse meu caso aqui, o volume será deslocado para o lado do produto. Reagente, isso aqui, produto, certo? Então, para esse exemplo que está aqui, do lado esquerdo são 2 mols, do lado direito 1 mol. Se eu aumentar a pressão, o volume será deslocado para o menor volume. O menor volume é do lado dos produtos, deslocamento para a direita. Agora, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado do reagente, porque vai ser o volume maior. Menor pressão, maior volume. O volume maior é aqui, não é o 2? Em relação a 1, é maior? Então, agora o equilíbrio será deslocado para a esquerda. Pressão é isso. Lembrando que só pode entrar substâncias gasosas. Se por acaso tiver gás sólido, eu tenho lá uma reação química, que tem um gás misturado com sólido que forma 2 mols de um gás. Tá vendo isso aqui? Você esquece. Você vai pegar 1 mol desse gás aqui e 2 mols desse gás aqui. Só entra para você fazer a lógica aqui, substâncias, o estado físico gasoso. Tá bom? Próximo, temperatura. A variação da temperatura, como que ela vai afetar? Ele tem que te dar o ΔH, a entalpia de formação da reação. Se o ΔH é um valor positivo, então a gente sabe que ela é endotérmica, certo? Se fosse ΔH menor que zero, seria exotérmica. Lembrando, uma coisinha aqui, sólido para líquido e para gasoso. Vamos lá. Sólido, líquido e gasoso. Toda vez que estiver passando de sólido para líquido, líquido para gasoso, isso é um processo endotérmico, não é? Não tem que ter aquecimento para poder passar de estado físico sólido, líquido e gasoso. E o retorno é um processo exotérmico, certo? Então, por que isso tudo? Porque toda vez que a reação for endotérmica, igual ele colocou aqui, se eu aumentar a temperatura, estou favorecendo o lado endo. Como ela é endotérmica, nesse exemplo aqui, eu estou deslocando o equilíbrio para o lado do produto. Produto, reagente, para o lado do produto, porque ela é endotérmica. Se ela fosse uma reação exotérmica, o ΔH menor que zero, eu tenho que o quê? Diminuir a temperatura para deslocar para o lado dos reagentes. O calor atua como produto. Aumento da temperatura desloca o equilíbrio para os reagentes, diminuindo K. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho N2 mais 3H2, que forma a amônia, mais calor. Quando tem um calor depois da seta, isso quer dizer que é uma reação exotérmica, que libera calor. Então, o ΔH dela é negativo. É um ΔH de valor negativo. Se é negativo, se eu der temperatura para ela, o que vai acontecer? Eu vou deslocar para o lado dos reagentes. Se a tendência normal dela é ser exotérmica, essa aqui ó, que eu estou falando, é ser exotérmica, então para favorecer a formação da amônia, eu tenho que reduzir a temperatura, porque ela libera o calor. Então, se eu reduzir a temperatura, eu consigo deslocar o equilíbrio para o lado do produto. Tá ok? Bem lógico, né? Endotérmico e exotérmico, depende da reação. Endotérmico favorece aumento da temperatura.
Exotérmico é favorecido com a diminuição da temperatura. Aí cada reação tem seu próprio ΔH, aí é só você usar a lógica. É importante que vocês saibam que quando a reação química está sendo colocada nela um catalisador, o equilíbrio, a constante de equilíbrio não vai ser alterado em nada. O catalisador, o que ele faz? Ele simplesmente altera a energia de ativação. Como assim? A energia de ativação, que antes seria bem alta, ó, simbolizada nesse gráfico aqui por roxo, quando é colocado o catalisador, ela diminui a energia de ativação, por isso que faz com que a reação ocorra mais rápido. Em relação à constante, ela vai mudar alguma coisa? Não. Em relação à constante de equilíbrio, não muda nada. E os catalisadores, uma outra coisa que os exercícios adoram colocar. Ele coloca lá que o catalisador alterou o equilíbrio, ou deslocou o equilíbrio para a esquerda ou para a direita. Isso é real? Não, não é. Catalisadores apenas aceleram a reação sem modificar o produto final. Não altera a constante de equilíbrio e não desloca o equilíbrio nem para a esquerda, nem para a direita, nem para lugar nenhum, ok? Catalisador só diminui a energia de ativação. Coloquei isso aqui por quê? Porque os exercícios cobram, eles misturam catalisador com constante de deslocamento de equilíbrio. Catalisador, a única coisa que ele faz é acelerar a reação, diminuindo a energia de ativação. Por isso que fica mais rápida a curvinha aqui, ó, para poder passar mais rápido e a reação química acontecer. Tá bom? Aqui eu coloquei um resumão para vocês sobre como você vai identificar uma constante de equilíbrio. Você vai ver lá, reversibilidade, setinha indo, setinha voltando. Como calcular a constante, que vocês já sabem que é concentração do produto sobre reagentes, e Le Chatelier. O que é Le Chatelier? Foi um cientista que observou os deslocamentos de equilíbrio. O deslocamento de equilíbrio pode ser alterado através de 3 formas: concentração, temperatura e pressão, certo? Aqui eu coloquei um resumão para vocês. Imprima essa parte aqui para ficar mais claro o que acontece. Tudo que eu falei está aqui. Aqui é a equação geral, que eu gosto de utilizar, né? 2 reagentes, 2 produtos, toda balanceada. Aqui, se você mexeu na concentração, o que vai acontecer com o deslocamento? Se você mexer na pressão, o que vai acontecer com o deslocamento? E temperatura. Aumento da temperatura, você vai jogar o deslocamento para o lado da reação endotérmica. Se diminuir a temperatura, vai jogar a reação, o equilíbrio para o lado da reação exotérmica.